Pessoal, boa tarde. Novamente quem vos fala é Thaler do Círculo Vazio. Estamos agora no dia 13 de abril de 2020, às 3h52 da tarde. Portanto, 8 minutos para as 4 horas da tarde, fuso horário de Brasília. Quero agradecer primeiramente pelos 1.200 inscritos aí no canal do YouTube, por todos os comentários, todas as reações, todos os posts, todas as interações, também as mensagens pelo Messenger, ou ainda até pelo Telegram ou pelo WhatsApp também. Agradecer a todos que estão participando, que estão comunicando ideias, comunicando argumentos, comunicando informações. O que importa para mim no site do YouTube, do Facebook e no Instagram, no Círculo Vazio Atualidades. No primeiro momento e em todos os momentos, durante todo o inteirinho dessa caminhada, que pretendo que seja bastante longa e chegue a diversos tipos de finais, todos eles já predispostos e pré-configurados para a nossa evolução, para o nosso desempenho ascensional e, por que não, para a nossa felicidade. Por isso pretendo que ele seja bem longo, com muito conhecimento atrelado e seja temporal no quesito felicidade, amor, compreensão e paz. Mas, voltando ao que eu estava falando, eu agradeço desde já por tudo isso. Essas emoções serão constantes. Tem todo um dos primórdios, informação para formação, para novos conteúdos e novas clarificações conscienciais das pessoas, para que as pessoas sejam mais proativas, as pessoas ajam, pensem por si só. Você não precisa discordar para pensar por si só, você pode concordar, você pode aumentar, você pode divergir, tergiversar, concordando em parte, parcialmente, ou ainda ilustrando, ou dando uma outra estrutura de argumentação, ou uma outra estrutura lógica, e mostrando com ciências exatas, humanas, o seu argumento, a sua clarividência dos próximos fatos. Você pode, das probabilidades estatísticas de um futuro próximo, você pode fazer um monte de coisa, mas o importante é que você comece a forçar a sua mente para ter mais informação, mais conteúdo, mais filtros, e poder pensar de diversas formas ao mesmo tempo, para ter uma consciência mais universal. Voltando agora, sem perder grande tempo, temos que fazer uns vídeos mais rápidos, nossos vídeos estão muito longos, né? Vamos falar agora da Covid, que é o nosso tema praticamente único, né? Temos outro tema para falar. É o que nós vivenciamos hoje, quarentena, isolamento. Não se pode falar em confinamento, senão estaríamos falando em períodos de guerra ou ameaça iminente de agressão estrangeira, ou ainda de insurreição, ou ainda mesmo de um governo fascista. Estaríamos falando em confinamento. Estamos apenas falando em segregação e isolamento para nosso próprio cuidado, nossa própria interação com nós mesmos e solidariedade com o próximo, na não dispersão, contaminação de um vírus que está em local indefinido. Uma das notícias do Portal Terra, só para variar, né? Eu não tenho nada contra o Portal Terra, também não tenho nada a favor, completamente imparcial a isso. Não tenho grandes especulações emitidas ao Portal Terra. Não sei bem das suas intenções, dos seus subjetivismos, dos seus lobbies, o quanto ele é patrocinado ou sponsorado por entidades políticas não governamentais ou empresariais. Nem sei quem são os seus jornalistas ou seus colunistas. Mas ele mostra um vídeo com 3 pessoas, 3 brasileiros, 2 deles jovens, uma garota nutricionista e atriz, se não me engano, de 23 anos, que pegou a Covid-19. Ela demonstrou extrema preocupação, conotando que o vírus tomou uma gravidade, mesmo sendo uma pessoa fora dos grupos de risco, dos grupos vulneráveis, mesmo sem ter comorbidade, ser uma pessoa que bem nutrida e atleta. Disse que passou por momentos bastante difíceis e não tem a menor ideia de onde foi que pegou. As pessoas perguntam para ela aonde pode ter sido o agente difusor que a fez ficar contaminada com o Covid-19. Ela não tem a menor ideia, sabe que passou um bom tempo no hospital, ficou em isolamento, cuidou muito do seu sistema respiratório. Os seus principais sintomas foram como se fosse uma grande sinusite, dificuldade de respiração muito grande, falta de paladar e olfato, secreções, dor de cabeça. E
dores no rosto em geral, na face, nos seios faciais. Mas superou também graças à sua vitalidade de jovem adulta, ou adulta jovem. Veja bem que é um caso real, né, que o Terra colocou, mostrando que a Covid pode pegar qualquer pessoa. Ainda mais nessa situação extremamente obnubilada e vulnerável que a gente se encontra, com informações de todo tipo que é lado. É informação do governo federal, é informação do governo estadual, é informação do governo municipal, é informação regional, é informação das macro-regiões, é informação dos subprefeitos, é informação dos formadores de opinião, é informação de quem vos fala. Não sabe o que pensar, por isso tem que pensar por si mesmo. Mas, voltando aqui, né, novamente fazendo nossos retornos colossais depois de diversos delírios, a minha conversa é sempre delirante. Ela vai num ponto crucial, ela volta, dá um tremendo looping, passa por um outro paradigma, pega outros assuntos, pega outras fundamentações, e depois volta nesse ponto crucial, dando um enlace, um encetador, uma conclusão, na minha opinião, genial. Mas pode ser também irrisória e humilde e simplória. Se for humilde, pelo menos é adaptável. Voltando, eu acho o seguinte, realmente é uma gripe, isso está mais do que claro. As pessoas devem ficar em casa porque ela se dissemina muito rápido. E as pessoas têm, além dos grupos vulneráveis, temos as pessoas assintomáticas. Temos a dificuldade de localização geográfica e isolamento do próprio vírus para sua contenção. Não sabemos fazer toda a cadeia predecessora, igual a China fez, para saber aonde foi a fonte, para ali quebrar a irradiação e saber as pessoas que já estão contaminadas, assintomáticas ou não. O que é bastante complexo, bastante complicado. E isso é evolução rápida, ainda mais num cenário de crise onde as pessoas estão preocupadas, estressadas dentro das suas próprias casas, dentro da sua comunidade, da sua equipe, da sua família, tendo que ver com elas mesmas, com seus familiares, viver todos os seus dilemas, seus problemas, né, e ocupar o grande vazio que a distração do hábito, né, a distração do seu comportamento, da sua personalidade, da ética geral, lhe proporcionava. Então as pessoas já estão com a imunidade até mais baixa, digamos assim. Então praticamente temos um grupo de risco geral, né? E aí essa doença toma contornos e proporções muito mais graves. Por isso o isolamento é necessário. Mas eu não acredito que o Terra devesse bater com tanta veemência na incontinência, talvez, verborrágica do nosso presidente Jair Bolsonaro. Pois isso também, ele tem lá seus motivos, o Terra tem lá seus motivos também. Olhando sem questões afluentes políticos, né? Não é para tudo isso, mas ao mesmo tempo é para as medidas de controle, por causa do cenário que foi instalado, do contexto que se encontra agora. É necessário um controle social, realmente. Não há como se dissuadir disso, para que a nossa sociedade realmente possa ter o mínimo de mortes possível, um mínimo de prejuízo social decorrente disso, né? Prejuízo econômico, prejuízo das atividades, né, das empresas, do setor primário, secundário e terciário, prejuízo da comunidade em si, da vida, da disciplina, da personalidade das pessoas, na ética. Que eu falo, a ética na verdade não é mais do que a personalidade, é os valores que a pessoa coloca em determinada situação, seus pré-julgamentos, suas decisões anteriores para automatizar circunstâncias. Então temos uma ética geral e ética de grupos. Então, para que as coisas voltem ao normal, voltem aos hábitos, às disciplinas, voltem ao desenvolvimento econômico, agora com um certo reverso, pelo endividamento que vão ter os estados, e o menor número de pessoas, as pessoas consigam criar uma imunidade para esse tipo de vírus, que a gente consiga restringir ele, realmente é importante o controle social. Só que também não é para tudo isso. Por mais que tenha 1.600.000 de infectados no mundo, não é também para tudo isso. Além disso, a reportagem, fomentando ainda mais as palavras do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que era uma gripezinha, ele sempre foi um atleta, mostra um outro jovem que fez algumas viagens pela região sul do país e acabou também contraindo a Covid. Também superou a mesma, pelo menos por enquanto, pois existem casos de recaída. Vejam só vocês, não que a pessoa recaia na doença, mas a doença recai na pessoa.
que é uma coisa triste, porque o vírus é mutante. Aí realmente o risco da pessoa vir a óbito provavelmente é muito maior. Bem maior. Gigantescamente maior. Mas, continuando, esse rapaz pegou essa doença e a Covid-19 e agora está bem, mas teve também sintomas como constipação nasal, dificuldades absurdas de respiração, dor na garganta, dor nos seios faciais, problemas nos pulmões e tudo mais que você possa imaginar relacionado ao sistema respiratório e circulatório da parte superior do tronco. Mas ele, com o isolamento, com a boa nutrição, com as medicações, embora a cloroquina ainda não foi devidamente comprovada a sua eficácia ou ainda aplicada de forma experimental em pacientes terminais ou com alto grau de péssimo prognóstico da doença, de evolução da doença, com as medicações usuais e com a boa nutrição, com seu isolamento e descanso, também pela sua idade, por ser jovem, abaixo dos 30 anos, conseguiu superar. Um casal mais idoso pegou a doença, também é o terceiro exemplo do TEA que tem um vídeo. Pegou a doença viajando para a Itália. Itália e Portugal, provavelmente pela Europa antiga. Acabou pegando a doença, voltou para sua residência trazendo o vírus para cá. Não foi atendida por agência de vigilância ou nenhum tipo de autoridade municipal sanitária necessária quando chegou no Brasil. Foi direto para Balneário Camboriú e lá se estabeleceu. Mais tarde chegou no hospital, sendo diagnosticado com a Covid, principalmente pelo exame feito através do nariz, das narinas e da boca. Mesmo sendo um casal de mais idade, disse que teve muito sofrimento nos estágios e nos graus que a doença passou por ele. Pelo menos a doença não passou ele, a doença apenas passou por ele. Conseguiram superar também, estão bem agora, mas deixam bem claro que isso não é uma gripezinha, que é uma coisa muito séria, muito grave e que essas medidas de contenção são necessárias. Como eu falei, a minha opinião é bem simples. Não é uma gripezinha, mas também não é para tanto. As medidas de contenção num contexto, num cenário político e social que a gente se encontra, até pela recomendação da OMS, são completamente necessárias para que podemos voltar o mais rápido à nossa vida, à nossa disciplina, à nossa ética, ao nosso desenvolvimento econômico, cultural, político e os padrões de nossa vida que provavelmente nunca mais serão os mesmos, pois tivemos um bom tempo para pensar em nós mesmos, em nossos familiares e no outro. Podemos agora ter a oportunidade de ser mais solidários, mais compreensivos, mais amorosos, pensarmos menos no desenvolvimento individual e pensarmos no desenvolvimento coletivo como um desenvolvimento individual exponenciado, até pela teoria dos jogos. Deixa isso bem claro, que o cooperativismo iterativo faz maximizar exponencialmente, quando a gente não sabe qual a decisão do outro, os lucros de cada um, a satisfação de cada um, as qualidades e virtudes de cada um. Esse vídeo já está ficando longo, como sempre, vou ter que cortar um pouco. Terminando aqui, vamos apenas falar rapidamente mais uma notícia quente que vem lá do Congresso Nacional. Nas medidas que estão tramitando no Congresso Nacional, medidas de auxílio aos estados federados, ao Distrito Federal e aos municípios, medidas que visam recompor. Primeiro havia um projeto para a redução de gasto com o pessoal cargo em empregos, funções e atividades, e mesmo aumento do limite da dívida consolidada pública com bancos públicos, privados, bancos privados, nacionais e internacionais, dos estados, dos distritos federais e municípios. Esse projeto já foi mudado, foi retirado os limites de gastos com o pessoal, depois de aprovado o crédito extraordinário por questão de calamidade pública que prevê a Lei de Diretrizes Fiscais, aprovada pelo Congresso. Aprovado pelo Congresso o estado de calamidade pública, depois do estado de emergência. E como falado, a emergência e a calamidade pública, quando aprovados, chancelados, comensurados pelo Congresso Nacional, você pode passar do teto da responsabilidade fiscal dos gastos que seriam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e na Lei de Orçamento, prevendo créditos extraordinários e até a possibilidade de empréstimos compulsórios e impostos extraordinários, podendo a União fazer subvenções
auxílios, conceder empréstimos, financiamentos, agentes públicos que não estão ordenados ou estruturados ou administrativamente também estão passando dos seus limites por estado emergencial. E é o que está sendo ventilado nesse projeto. Só que esse projeto visa, conforme os prefeitos e governadores dos estados federados, que fosse recomposto a perda do ISS e do ICMS. Mas isso aí pode gerar mais tarde, pela a recomposição e a vinculação dessa receita e recomposição, uma briga judicial interminável, né, como ocorreu na exoneração de ICMS nas exportações. O ministro da Economia defende que seja feito um teto e se mantenha também os empréstimos e os financiamentos, mas um pouco acima talvez desse teto, mas que não se vincule às receitas de ICMS e ISS justamente por esse possível litígio judicial, essa insegurança jurídica, essa possibilidade de deflagrar perante as bolsas, perante os índices das bolsas mais tarde, um risco Brasil, e perante o risco Brasil, perante as organizações, muito maior do que existe, um endividamento muito maior do que a gente está imaginando nesses tempos de crise emergencial de saúde, de relevância nacional e internacional, do Covid-19. Por enquanto, o projeto que conta na Câmara dos Deputados com o nosso presidente, o Rodrigo Maia, do DEM, não é meu, não é seu, mas é o presidente da Câmara dos Deputados, ele prevê ainda, né, os avais, as concessões, as garantias, as possibilidades de financiamento e empréstimos aos entes federados, junto com os créditos extraordinários e as possibilidades de empréstimos consórcio também, prevê nenhum tipo de reestruturação, reorganização ou sanção, né, pelo a despesa e o custeio pessoal, então mais o endividamento, que é normal pela questão extraordinária do caso fortuito ou força maior, ou ainda da calamidade pública decretada pelo Congresso. Só que ele recua um pouco na questão dos empréstimos e financiamentos no valor, mas ainda fica um pouco vinculado ao ICMS e ao ISS a serem composto. Vamos ver qual vai ser a decisão na Câmara e depois passar pelo Senado, que provavelmente, se passar na Câmara, no Senado também passa a vinculação a ICMS e ISS, e vão ver quais proporções e quais quantidades, o que com certeza gerará mais tarde um litígio gigantesco, detonando de vez, sem dúvida alguma, com o governo do Jair Bolsonaro, nosso querido e excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. Esse dia ficou muito grande, daqui a pouco eu volto com mais notícias quentinhas, mais argumentações e com mais delírios alucinatórios desses que vos fala. Tyler, um grande abraço e fiquem na paz.